Este é o episódio 226, dedicado ao chasco preto, uma espécie que me deu bastante trabalho e muito esforço para encontrar. Olá, Zé. Olá, Gonçalo, olá a todos. Deu-te bastante trabalho. Conta lá essa história. Lembras-te que eu na última conversa dedicada ao frango d'água eu referi que nesta altura eu estava a entrar numa nova fase em que eu comecei a fazer busca ativa das espécies, que ainda não tinha visto. Portanto, passei de uma fase em que a maioria das espécies simplesmente apareceu à minha frente para uma fase em que eu tinha que, em que eu me apercebi que para ver determinadas espécies tinha que me deslocar até onde elas ocorriam. Ora, eu estava no Algarve, na Ria de Alvor, e nos dias que lá passei, no início de setembro, perguntei ao meu mestre Peter Harris se ele sabia onde é que havia chasco preto, porque eu tinha visto nos livros que havia em Portugal, mas lá na Ria de Alvor não havia, porque eu expliquei no episódio anterior que eles faziam lá o birdlog, mas no birdlog não constava chasco preto, eu nunca tinha visto, não havia cá atlas, nem internet, nem iBirds, nem nada disso, e portanto eu olhei para o livro, isto ocorre cá em Portugal, eu perguntei, Peter, onde é que eu posso ver um chasco preto? Onde é que há disto? E ele respondeu-me assim, parece que há um castelo no Alentejo, ao pé de Barrancos, aquilo chamam-lhe o Castelo de Nodar. Parece que lá existe isso. E eu nunca tinha ouvido, acho que nunca tinha reparado em Barrancos, que fica lá nos confins do Alentejo, do distrito de Beja, junto à fronteira, e nunca tinha ouvido falar do Castelo de Nodar. Mas depois, quando voltei para Lisboa, comecei logo a estudar os mapas, a pensar, epá, eu tenho que ir a Barrancos, que eu tenho que ver isto, foi mesmo assim. Ora, estamos em setembro de 89, eu nem carta tinha, quanto mais carro, não havia comboios para Barrancos, como é que eu vou fazer para ver o chasco preto? Já sei, vou pegar na bicicleta, vou de comboio até Reguengos de Monsaraz e depois vou a pedalar. E assim foi. Então preparei, um belo dia às 7 e tal da manhã apanhei o barco para o Barreiro e depois meti-me no comboio para Évora, e depois de Évora meti-me no comboio para Reguengos de Monsaraz. Foi o último ano em que este comboio circulou, porque em 1990, dia 1 de janeiro de 1990, essa linha, como muitas outras, encerrou. Portanto, cheguei a fazer de comboio até Reguengos de Monsaraz por causa do chasco preto. Chego a Reguengos lá para, sei lá, para o meio-dia ou coisa que o valha, e levava a bicicleta despachada no comboio, porque é assim que se fazia, nós tínhamos que ir às bilheteiras e depois dizíamos que queríamos despachar a bicicleta e eram os funcionários que metiam a bicicleta no furgão e que iam mudando de comboio, e depois quando cheguei a Reguengos fui recolher a bicicleta. E depois de Reguengos até Barrancos esperavam-me 75 quilómetros de estrada. E um bocadinho de calor. E bastante calor, estamos no dia 12 estamos no dia 12 de setembro, portanto, bastante calor. Então lá fui eu a pedalar até Barrancos, portanto, passando de Reguengos para Mourão, Mourão até a Marleja e a Marleja para Barrancos. Na altura havia muitíssimo menos trânsito, nós que eram estradas mais ou menos solitárias. Chega a Barrancos ao fim da tarde, completamente, exausto, porque foi 75 quilómetros numa tarde e eu não era propriamente um ciclista profissional. Cheguei lá a Barrancos, estava cheio de fome, perguntei, encontrei lá um senhor, por exemplo, onde é que se pode comer? Vai ali ao Zé Basso, que era um restaurante conhecido que havia na altura, que entretanto já encerrou. Então lá comi um prato de bifanas com batatas fritas, uma grande pratada, estava cheio de fome. E depois do jantar, quando já estava mesmo assim, quase ao cair da noite, o Castelo de Nodar fica a 10 quilómetros de Barrancos, no meio dos montes. Eu penso que tu conheces o local, não é? Portanto, aquilo tem que ir até Barrancos e depois tens que ir lá por uma estrada pelo meio dos montes até Nodar. É claro que eu já não tinha tempo de lá chegar de dia, perguntei só para onde é que era, desci pela estradinha estreita, ainda de bicicleta, até chegar à ponte da Ribeira do Mortigão, que fica aí a 1 quilómetro ou 2 de Barrancos, e entretanto anoiteceu, o que é que eu fiz? Dormi ao relento debaixo de uma árvore, que foi assim uma aventura que eu cheguei a fazer em diversas ocasiões, que é dormir sem tenda nem nada, assim completamente, deitar no chão e dormir à luz das estrelas. Depois, na manhã seguinte, lá acordei, e peguei na bicicleta e fui a pedalar os 8 ou 9 quilómetros que ainda me separavam do Castelo de Nodar. Portanto, foi assim uma grande aventura. Cheguei ao Castelo de Nodar lá para as 8 ou 9 da manhã. Era um castelo que na altura estava assim meio abandonado, com as portas abertas.
entrei no castelo e quando cheguei lá estava o chasco preto pousado na muralha à minha espera. Na verdade não era um, estavam lá 3 chascos pretos. Portanto, foi um esforço enorme, acho que até essa data foi o maior esforço que eu fiz, e se calhar em termos físicos, olha que deve estar no top 5 da minha lista de sempre de esforço físico para ver uma determinada espécie. Mas a Cá, minha porque eu vontade era tanta sou. que eu fui a pedalar por aí fora. Então, cheguei lá, vi o chasco preto, estive ali algum tempo a apreciar os bichos, e depois, olha, depois tive que fazer o caminho de regresso, né? Depois peguei na bicicleta, voltei para trás, voltei e depois, em vez de voltar para Reguengos, decidi ir para Moura, que era um bocadinho mais perto, e em Moura tomei a automotora para Beja, foi outro ramal que encerrou também em 1990, e depois ao fim da tarde apanhei o comboio de Beja para voltar para Lisboa. Portanto, a minha aventura de ir até Barrancos, pedalar 75 km para lá e quase tanto, para cá era um bocadinho menos, mas quase tanto para voltar até Moura, só para adicionar uma espécie nova à minha lista. Hoje não seria necessária a bicicleta, né? E hoje se calhar encontraria outros sítios mais acessíveis para ver o chasco preto, mas na altura não tinha outra informação. Provavelmente, se fosses lá hoje, não vias nada, não? Não, porque o chasco preto já desapareceu não só do castelo de Nodar, mas de todos os locais a sul do Tejo e até de alguns locais a norte do Tejo. O chasco preto teve uma contração considerável no nosso território. E quando nós vamos ver a bibliografia antiga, eles tinham uma distribuição francamente alargada, porque além de ocorrer em Barrancos, havia, segundo o Rei Júnior, que publicou o seu catálogo em 1931, havia, por exemplo, na igreja de Vila Viçosa, havia em Marvão, eu cheguei a vê-los em Marvão no final da década de 90, portanto fica no Parque Natural da Serra de São Mamede, no Alto Alentejo. Mais para norte houve observações nos anos 80 no maciço calcário extremanho, salvo erro na Serra dos Candeeiros ou na Serra da Aire. Em 1939 nidificava na Berlenga, isto foi confirmado por um observador inglês. É provável que no século XIX também nidificasse na região de Coimbra e na Serra do Gerês, e há vários autores que davam conta da presença da espécie ao longo do Rio Douro. Eles ocorrem hoje no Douro, mas só lá na zona de Carrazeira de Anciães e Vila Nova de Foscoa, e na altura ocorriam muito mais para o oeste, mais a oeste da Régua, até quase chegar ao Porto. E há vários autores que testemunham isso. Eles nidificavam em edifícios e adegas do vinho do Porto. Portanto, eles desapareceram, não foi só do Alentejo, desapareceram da Extremadura, desapareceram das Berlengas, desapareceram da beira litoral, terão desaparecido do Gerês e também da metade oeste do norte do Val do Douro. Portanto, hoje encontram-se apenas em 2 núcleos, um mais importante no Nordeste, no Alto Douro, na zona que eu estava a referir, Carrazeira de Anciães, Vila Nova de Foscoa e alguns concelhos ali à volta, e depois um núcleo secundário no Tejo Internacional, ali entre Castelo Branco e Danha Nova, essa zona. São os sítios onde hoje em dia ainda é possível ver chasco preto. Esse cenário de contração estende-se por Espanha também, não é? Também, a situação em Espanha, aliás, eu gosto sempre muito de falar da situação em Espanha, porque eu acho que para as nossas aves, nós, olhando para a situação de Espanha, isso ajuda-nos a entender a situação em Portugal. Em Espanha, o chasco preto. É sempre útil, até porque nós temos que pensar que Espanha e Portugal, portanto, a Península Ibérica, toda ela constitui um sistema que tem ali os Pirineus por meio a fazer um isolamento do resto da Europa, não é? Portanto, isto tem uma relevância em termos ecológicos interessante, não é? Sem dúvida, isto é uma unidade geográfica que é a Península Ibérica, embora tenha diferentes zonas climáticas, mas quer dizer, as aves não conhecem fronteiras e, portanto, é sempre útil Claro. olhar para o que se passa em Espanha, até porque em muitos casos temos mais informação. Ora, em Espanha, quando nós olhamos para a distribuição do chasco preto, nós temos uma zona de continuidade onde a espécie é mais comum, que é pela costa mediterrânica. Portanto, é do Estreito de Gibraltar para lá, até quase chegar à Catalunha, ao longo de uma faixa que terá uma largura talvez de 100 quilómetros, portanto, que segue ao longo da costa, da Andaluzia Oriental, de região de Múrcia, do país valenciano e da Catalunha Sul, o chasco preto está presente em praticamente todas as quadrículas. No resto da península, portanto, no resto de Espanha,
nomeadamente na Andaluzia Ocidental, nas mesetas, Meseta Sul e Meseta Norte e no Vale do Ebro, também está presente, mas de forma mais descontínua. E depois no norte, na região eurosiberiana, está ausente. Portanto, claramente isto é uma Dá a espécie. sensação no mapa da CEU digamos, ao longo do Tejo, a coisa também tem mais ou menos ali alguma continuidade na distribuição. Sim, sim, mas não com a densidade de bolinhas que tu vês na costa mediterrânica. Certo, Portanto, certo, certo. claramente isto parece ser uma espécie muito termófila, portanto, uma espécie que gosta do calor, que gosta das zonas mais áridas, e as zonas mais áridas da península são precisamente as que estão na costa mediterrânica, por exemplo, na região da Almeria, que é, é a província que fica no cantinho sueste, e se nós formos ver o mapa de densidade que aparece também no site da CEU, a região da Almeria é precisamente onde a probabilidade de presença é maior, e à medida que nos afastamos do Mediterrâneo, a espécie vai sendo menos comum. Isto significa que o território português é um território já de presença um bocadinho marginal. E, portanto, estando a distribuição em Espanha a encolher como está, e está a encolher sobretudo nas mesetas, que é onde desapareceram muitas quadrículas, embora também noutras regiões, há aqui uma tendência de diminuição que também afeta as regiões mais a norte. Por exemplo, eles ocorriam em França. Eu recordo-me quando comecei a observar aves que os guias referiam que o chasco preto ocorria no sul. O sul, estamos a falar do extremo sul, daquela zona ao pé de Perpignan, que é abaixo de Montpellier, que é a zona da costa mediterrânica que confina com a Catalunha. Havia aí um pequeno núcleo por extensão da população catalã. Só que no Birds of the World eles dizem que a distribuição da espécie em França contraiu muito e desceu praticamente para uma população de zero. E é um processo longo que já vem desde o século XVIII por razões desconhecidas. Portanto, eles parecem estar a encolher quer do lado português, quer no centro-norte de Espanha, quer do lado francês. E mesmo a nível da Península Ibérica parece ter havido um declínio nos números, por razões que também não estão explicadas. Dizem eles no Birds of the World, embora sejam sugeridas causas como invernos severos e a florestação de certas áreas. Mas o declínio não está muito bem explicado, o declínio desta espécie. Falar da distribuição a nível europeu, na realidade é isto que estamos a falar, é Portugal, Espanha e aquele cantinho no sul de França, que pelos vistos se calhar já nem se conta. O que quer dizer que a coisa continuando como está a acontecer em Portugal e Espanha, qualquer dia a distribuição desta espécie limita-se ao norte da África. Bom, é difícil dizer o que vai acontecer. Efetivamente, segundo o Atlas Europeu, nós vemos um desaparecimento, muitas quadrículas laranja, quer em Portugal, quer na metade norte de Espanha, quer o tal cantinho no sul de França. No norte da África não tenho números aqui no Atlas, o Atlas Europeu não abrange o norte da África. Aparentemente, pelos dados que há, e que diz o Birds of the World também, ele pode ser localmente abundante. Eu recordo-me quando há muitos anos fui a Marrocos, é uma ave que se vê bastante em Marrocos, até porque, como eu referi há pouco, eles gostam de zonas assim bastante áridas, e Marrocos tem zonas mais ou menos desérticas, portanto é uma ave que se vê com alguma frequência, e dizem eles que pode atingir 2,6 aves por quilómetro quadrado, que é uma densidade razoável para esta espécie. Portanto, agora, eu não vejo que eles vão encolher a ponto de só ocorrerem no norte da África, porque de facto no sul e sueste de Espanha são bastante comuns. Portanto, o cenário que eu estou a ver, assim, pelo menos num horizonte temporal de algumas décadas, seria eles desaparecerem completamente destes núcleos periféricos, mas manterem a população principal que está no sueste de Espanha. Portanto, essa tem densidades elevadas, não me parece que no curto prazo esteja em risco. Aliás, em Espanha, ele está com um estatuto de least concern, de pouco preocupante. Para nós está como criticamente em perigo, não é? Em Portugal está criticamente em perigo, essencialmente pelo critério quantitativo, porque a população está avaliada em 50 a 100 casais,
embora só pelo critério quantitativo, 50 a 100 casais, que seria 100 a 200 indivíduos maturos, colocaria na categoria em perigo. Só que, por cima disto, aparentemente, a população está em declínio continuado e, portanto, se a população já é pequena e está em declínio continuado, isto é suficiente para pôr criticamente em perigo. Agora, como eu disse, isto é uma população periférica e, portanto, independentemente daquilo que possa ser feito para conservar a nossa população, se a tendência de declínio a nível da Península Ibérica se mantiver, eu acho que é muitíssimo difícil segurar populações periféricas. Não é impossível, mas é muito difícil. Porque quando a população está em expansão, eles vão ocupando novos locais. Quando está em declínio, os Pois locais no site periféricos do tendem. Life refere 30 a 49% de decréscimo em 12,13 anos, que são as três gerações. Isso é a nível europeu, não é? Nível europeu, que é a Península Ibérica, não é? Sim, basicamente é a Península, basicamente é a Espanha, porque a nossa população também em termos quantitativos, a nossa população representa talvez 1% da população da Península, porque a Certo. população europeia, segundo a BirdLife, andará entre os 4 mil e os 16 mil casais, entre 4 e 16. Agora, se a nossa população é tão pequena que está entre os, qual foi o valor que eu disse? Entre 50 e 100 casais, numa população que tem 4 a 16 mil casais, quer dizer, isto não chega a 1%. E, portanto, e como a de França praticamente desapareceu, a população europeia é a população espanhola. E a tendência da população europeia vai depender daquilo que acontecer em Espanha. E em Espanha, a situação parece-me de ser de declínio, embora a espécie não esteja ainda considerada em risco, porque ainda haverá uns milhares largos de casais. Vamos deixar aqui o tema da distribuição e da população, que é um tema deprimente, e vamos falar aqui, mudar aqui para uma coisa. Nomes comuns. Eu achei curioso que esta ave, um dos nomes comuns, é frade, ou mel buraqueiro, ou mel pedreiro, ou negrita, ou rabo branco. Pelo menos vi estas referências. Uh, e isto quase tudo tem um pouco a ver com os hábitos de nidificação da ave, não é? Eles fazem ninhos em cavidades, daí talvez o nome mel reburaqueiro. Aliás, tenho uma história engraçada sobre isso. Há muitos anos, pouco depois de eu já ter ido a Barrancos, nessa altura começou a haver mais gente também que sabia da pequena população de chasco preto do Castelo de Nodar. E havia um observador com quem eu comecei a fazer anilhagem poucos anos mais tarde, que era o Luís Costa, que na altura trabalhava no ICN, depois foi diretor executivo da CEPEA. Eu fiz algumas anilhagens com ele, dos andorminhões pálidos, que foi um projeto que mantivemos durante bastantes anos, mas eu sei que ele teve a fazer uns estudos também lá para a zona de Barrancos, de um trabalho sobre abelharucos que ele depois publicou, e ele, como já anilhava, ele disse-me que uma vez foi lá ao Castelo de Nodar e foi ver se conseguia anilhar os chascos pretos. E eu, porque ele, acho que ele disse-me que descobriu o ninho. Ele descobriu o ninho lá num buraco do castelo. E eu perguntei, então e anilhaste? E ele, não, porque à entrada do ninho estava uma colónia de vespas. Portanto, achou por bem não ir lá enfiar-se no meio das vespas. Só que eu também fiquei a pensar, não sei se foi as vespas que foram para lá por causa do chasco ou se foi o chasco que foi para lá tendo as vespas como guardiãs. Mas achei a situação bastante curiosa, daquela associação do ninho do chasco preto com as vespas. O chasco preto, que é uma ave insetívora, não é? Se calhar às tantas até tinha ali um buffet ao pé. É assim, eles apanham insetos, mas não sei, de facto, Se não sei comem se formigas, devem aguentar muita coisa, porque a formiga faz parte da dieta deles, não é? Se não estou a erro. fazem, portanto, ou seja, fazem, mas eles podem apanhar inclusivamente pequenos vertebrados, como por exemplo lagartixas, não é? Não te esqueças que estas aves já são um bocadinho maiores que os outros insetívoros, mas eles gostam muito também de artrópodes, especialmente escaravelhos, formigas, gafanhotos, borboletas, mas claro, também podem capturar vespas e abelhas. Portanto, atenção, eu não vi o ninho, só soube desta descrição, não vi exatamente quais eram as circunstâncias e se eles realmente podiam capturar essas vespas ou não.
achei interessante a associação, mas que obviamente para um anilhador não é assim muito convidativo ir lá e enfiar-se num ninho de vespas. Portanto, olha. Também li uma história engraçada a propósito da dieta, não é? Digamos assim, que é esta espécie, o chasco preto, chega a atacar lagartixas e lagartos bem maiores do que ele, não para comê-los, mas para provocar a queda da cauda, e então depois, sim senhor, tem ali a cauda da lagartixa para comer. Onde tem havido já anilhagem mais recentemente é no Douro, que houve um investigador que teve a fazer um estudo dos chascos pretos, que foi o Luís Silva. Aliás, ele fez um webinário no nosso ciclo de webinários Aves de Portugal há cerca de 2 anos sobre o chasco preto e por ser uma espécie criticamente ameaçada. E a gravação desse webinário está no nosso canal Aves de Portugal. Portanto, para quem quiser saber mais sobre esta espécie, nomeadamente naquela que é a sua principal área de ocorrência no Douro, poderá ver esse webinário. Em relação aos nomes, há também este nome que estavas a referir, que é chasco de leque, ou ave de leque. Isso acontece porque ele é preto com a cauda branca, mas a parada nupcial desta ave inclui uma exibição em que ele levanta a cauda e abre a cauda em leque. Portanto, abre as penas da cauda, aquilo acaba por ficar um leque branco com uma barra preta, e isso dá um formato tão característico que acaba por ser assim uma característica distintiva. E eu acho que é daí que vem esse nome. E mel pedreiro, porque pelos vistos ele tem um tremendo hábito de meter pedrinhas à porta do ninho para atrair a fêmea, não é? Pois, eu acho que também tem a ver com isso. Essa do Melro Pedreiro, nunca andei a estudar muito esse comportamento, mas penso que sim, que ele faz uma pequena barreira de pedrinhas pequenas, Pedrinhas junto pequenas, se calhar não são assim tão pequenas quanto isso, porque pelo que eu estive a ler, chegam a ter um peso equivalente a se calhar 2/3 ou mais do Pois peso. tens razão, pode chegar a 28 gramas, que é 2/3 do peso da ave. Portanto, eles vão acumulando essas pedrinhas, que realmente é um hábito bastante curioso. E, e sabes que por acaso, esta história de lhe chamarem melro, sabes que o nome, o protónimo desta espécie era Turdus leucurus, ou Como os seja, o melos. Gmelin, que foi quem deu o nome a esta ave, como ele já é um bocadinho maior, já se aproxima quase do tamanho de um tordo, ele achou, talvez também por ser preto e assim um bocadinho maior, que isto era aparentado aos melros, então chamou-lhe Turdos leucurus. Só muito mais tarde é que isto depois passa para o género Oenante, juntamente com os outros chascos. Sim, porque este comparado com os outros, acho que este é matulão, não é? É um bocado maior. Ele tem 18 centímetros de comprimento, enquanto que os outros penso que têm uns 14 ou 15. Portanto, é um bocado maior. Atenção que os outros, quando o Linnaeus os classificou, meteu-os no género Motacilla. Portanto, o género Oenante só é criado bastante mais tarde. Mas, de facto, eles são semelhantes, entre outros aspectos, pelo facto de terem até como é que se chama? A cauda branca com aquela barra preta. Portanto, eles têm algumas semelhanças, mas este é bastante maior e o Gmelin colocou no género Turdos. E, o, e, o, e pelos vistos ele gosta de áreas que eventualmente partilha com o Mel Azul, se não me engano, que não é que pode ser o Sim, Valar. aliás, eu quando fui ao Castelo de Nodar também vi lá Mel Azul, que esse eu julgo que continua a ocorrer, tal como no Castelo de Marvão também vi os dois. O Chasco Preto é que desapareceu destes locais, nem é que os locais tenham sido muito transformados. Por acaso, no caso de Barrancos, eu lembro-me que uma vez que fui lá em 2000, as últimas observações em Barrancos foram em 99, 1999, e depois eu num ano posterior cheguei lá, falei com o guarda, que aquilo, entretanto, o município de Barrancos pôs lá um guarda, e perguntei-lhe se ele conhecia aquela ave, porque já não estava lá nenhum, mostrei-lhe no livro, ele disse, depois havia aí, mas vieram aí os senhores e mataram-nos. Eu não sei se a história é verdadeira ou não, não me surpreenderia que fosse, porque no nosso país existe, infelizmente, um longuíssimo historial de perseguição às aves,
e não eram só as aves cinegéticas que eram alvo de perseguição, portanto, às vezes marchava tudo. Sendo uma população que estava ali isolada, se efetivamente fosse o caso, estaria bastante vulnerável. Agora, pode ter sido isso e pode não ter, não sei. Isto foi apenas um relato que me foi feito, que eu nunca mais me esqueci, e que, obviamente, sendo uma população pequena, às vezes pode acabar por ser. Pode marcar o fim da espécie. Mas o Castelo de Nodar, durante muitos anos, era o sítio onde muita gente ia para ver o chasco preto, e não só, porque naquela zona também ocorriam rapinas, sonhas pretas, rapinas diurnas e noturnas, como o bufo real, a que havemos de falar ainda daqui a umas dezenas de conversas. Diz-me uma coisa, e então este nome, Oenante Loucura, o que é que isto significa? Bom, o Enante é mais um daqueles nomes que era referido pelo Aristóteles, e que é um naturalista da antiguidade e que escreveu o seu livro História Animalium, assim, um trabalho escrito de referência para a antiguidade, mas era um nome, era uma ave não identificada mencionada por Aristóteles e que supostamente aparecia durante a época das vindimas. Atenção que este género só é cunhado muito mais tarde por um outro naturalista francês, que era o Louis-Pierre Vieillot. Este género só é cunhado em 1816, portanto, algumas dezenas de anos depois. E então ele escolheu este nome, que era um nome referido por Aristóteles, o Enante. Curiosamente, sabes que também há plantas com o género Enante. Por exemplo, algumas Sim, sim. plantas que até são usadas em culinária, como por exemplo o aipo e a salsa e outros do género. Portanto, há aqui uma aparente duplicação de géneros. Portanto, é da família das apiáceas. Só que, embora não seja permitido pelo código da nomenclatura zoológica, não pode haver repetição de nomes nem de géneros. Ou seja, o mesmo género não pode ser usado para grupos distintos dentro de todo o reino animal. Só que esta regra não se aplica à botânica. E, portanto, no caso da botânica, há alguns, de plantas que acabam por ter o mesmo género de certos animais. É o caso, então, do enante, que, como eu disse, pertence à família das apiáceas, que inclui algumas ervas usadas para fins culinários. Portanto, isso é só um parênteses, porque eu a primeira vez que vi uma planta com o género enante pensei que era um engano e depois percebi que pode haver esta duplicação de géneros entre plantas e animais. Portanto, o enante é um nome que era usado por Aristóteles. Leucura é o feminino de leucurus, que vem do grego. E é uma palavra composta, como acontece com tantas palavras gregas, é composta por leucus, que significa branco. Aliás, o leucus aparece noutros contextos, por exemplo, leucócitos, não é? Que são os glóbulos brancos, vem leucos é branco, ou leucismo, que também é quando aquelas aves têm aquelas penas brancas por falta de pigmento, e o ourus, que é cauda. Portanto, leucura ou leucourus significa cauda branca. Ora, se nós nos recordarmos que o Gmelin chamou isto turdus, então turdus leucurus significa o tordo da cauda branca. Quando isto passa para o género enante, ele passa do leucurus para leucura, passa para feminino para haver concordância de género, mas manteve-se o específico, então ficou o chasco da cauda branca. Embora haja outros chascos com a cauda branca, mas é o que isto significa. Pois, e é uma ave que eu ainda também tenho que pôr na minha lista para ver, que também ainda não vi. Mas agora, pelos vistos, tenho que ir mais longe para ver. Tens que ir, é assim, o sítio melhor embora haja aquele núcleo na Beira Baixa ao pé do Tejo, o sítio onde eles são mais abundantes é no Douro, como eu disse, e há um município que tem talvez as maiores densidades, que é Carrazeira de Anciães, embora ocorra noutros ali à volta, como eu disse, e já agora gostava de referir que em Carrazeira de Anciães, penso que há 2 ou 3 anos, começaram a fazer uma iniciativa muito interessante, usando esta ave um bocadinho como tema, que é o Festival do Chasco Preto. E eu este ano, portanto em 2025, fui convidado a participar e fui lá fazer uma visita guiada nos socalcos, porque eles ocorrem nos socalcos das vinhas, que são socalcos feitos de pedra, e fomos fazer um passeio por essa zona
foi no final de junho, e no final de junho já há muitos juvenis, porque já saíram do ninho, e então durante esse passeio dessa manhã, em junho de 2025, observámos 11 chascos pretos. Foi assim uma grande fartura, nunca tinha visto tantos chascos pretos num dia. Também, como disse, teve a ver com a época já de saída dos juvenis, mas então fica aqui a nota para esta iniciativa do município de Carraseda de Anciães, que é o Festival do Chasco Preto, em que, no fundo, há ali um dia ou dois de atividades em torno do birdwatching, usando o chasco preto como mote, uma vez que, como eu disse, é naquela região que está um dos principais núcleos do país, e este concelho acabou por se tornar um dos locais mais populares para quem deseja observar ou fotografar o chasco preto. Fica então aqui esta referência, e agora não me vou alongar mais porque já estamos outra vez para além do tempo, o resto fica para a segunda volta, não é verdade? É o entusiasmo. Até à Tem que ser, tem que próxima. ser. Obrigado, Gonçalo. O entusiasmo faz parte destas conversas, já sabes como é que é. Ok, Até à obrigado, próxima, Zé. então. Até à próxima.